Boa noite, irmãos. Mais uma noite nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Como todos sabemos, nós estamos estudando o livro de Êxodo. Eu espero que seja tão importante para você esses estudos como tem sido para mim. Que de fato o Senhor nos abençoe nesses estudos. Portanto, abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Nós passamos então pelas pragas, saída do povo de Israel do Egito. Estamos então no capítulo 13. Êxodo, capítulo de número 13. Gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 13, depois dos versos 11 até o versículo 16 do mesmo capítulo. Então, Êxodo, capítulo 13, 1 e 2, depois dos versos 11 até o versículo de número 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, até o versículo de número 16. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta oportunidade que temos de ler a tua palavra, estudarmos a tua palavra. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale conosco, de maneira que sejamos edificados por ti mesmo. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estudar o livro de Êxodo é aprender a teologia da salvação, sem dúvida alguma. A verdadeira história da redenção, da libertação de Israel do Egito, nos ensina as grandes doutrinas da fé cristã. Ensina-nos sobre as consequências do pecado e do julgamento de Deus. Quando Deus enviou suas pragas contra os egípcios, ele estava julgando o Egito por seus pecados. Dentre outras grandes verdades bíblicas, o Êxodo também nos ensina, irmãos, sobre a eleição, um assunto que é tão discutido e tão controverso entre muitos, né? Deus salvou os israelitas porque era um povo da sua escolha. Disso nós não temos dúvidas. Isso está muito claro aqui no livro de Êxodo. Nós não podemos negar esse fato, contestar esse fato. Todo o Êxodo nos ensina também a respeito da expiação substitutiva. O povo de Deus foi salvo pelo sangue de um cordeiro oferecido no seu lugar. Nós estudamos a respeito. Damos o nome a isso de propiciação, porque o sangue desviou a ira mortal de Deus na noite em que o anjo da morte visitou o Egito. O Êxodo também, irmãos, nos ensina a comunhão dos santos.
Os israelitas compartilharam a Páscoa e, na medida que fariam isso, eles se lembravam da salvação de Deus. O Êxodo também nos ensina a respeito da santificação. Nós estudamos a respeito disso. Eles deveriam deixar o fermento. Esse fermento era uma representação da antiga vida, do modo como eles viveram escravizados no Egito. Eles deveriam abandonar essa antiga vida, os deuses do Egito, e se santificarem unicamente ao Senhor. Ou seja, irmãos, o Êxodo deu a Israel uma educação teológica quase completa. Então, outra grande doutrina da nossa fé é introduzida aqui a partir do capítulo 13, que é a doutrina da redenção. Como a Páscoa, a festa dos pães asmos, esse ritual descrito aqui era para que os israelitas lembrassem como Deus os salvou do Egito. Seu resgate era uma redenção. Em outras palavras, aquela libertação aconteceu mediante um pagamento, um preço, um altíssimo preço. A redenção, irmãos, nos ajuda a contemplar de maneira correta o Êxodo. Então eu gostaria de chamá-lo à atenção com relação a essa verdade. Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina através desse texto, da palavra que nós acabamos de ler. Isso também, irmãos, nos leva, evidentemente, a apreciar a nossa salvação, porque essa doutrina tem inúmeras conexões com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, de maneira que a palavra de Deus diz que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, de maneira que ao refletir sobre essa grande verdade, um grande servo do Senhor no passado disse algo interessantíssimo a esse respeito. Ele disse o seguinte: não há nenhum dos títulos com respeito a Cristo que seja mais precioso para nós ou para os nossos corações, para os corações dos crentes, do que o título de Redentor. E de fato ele estava certo. O fato é, irmãos, que essa expressão não apenas deixa claro de que recebemos a salvação dele, mas também leva-nos a apreciar o quanto nos custou essa salvação. Redentor é uma palavra que aponta para o Cristo da cruz e nos diz que ele não apenas nos deu a salvação, mas que ele pagou um preço altíssimo para que nós não fôssemos contados entre os malditos. Essa é a grande verdade. De maneira que a doutrina da redenção apresentada aqui, irmãos, nos faz pensar em algumas questões essenciais à nossa fé. E eu gostaria que você atentasse àquilo que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nessa noite. A primeira questão essencial à nossa fé de que o texto trata aqui, a primeira questão é: quem é seu pai? Quem é seu pai? Não estamos falando aqui do pai terreno. A redenção descrita aqui nesse texto é a redenção dos filhos espirituais. Isso, irmãos, remonta a algo que Moisés disse a Faraó, né, antes que Deus enviasse as pragas, ainda lá no capítulo 4, no versículo 22, quando Moisés disse o seguinte a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Para ajudar o seu povo a se lembrar da redenção, da grande redenção que o Senhor efetuou no meio do seu povo, Deus então deu uma tradição especial, né, que comemorava esse momento. E essa tradição começava com um reconhecimento de que cada filho
pertence ao Senhor. Então o texto nos diz, versículo 1 e 2, do capítulo 13 que lemos: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Deus, na verdade, estava reivindicando o seu direito à descendência de Israel, como vai fazer novamente lá, bem mais à frente, lá no capítulo 22, quando o Senhor mesmo diz: O primogênito de teus filhos me darás. Irmãos, Deus ordenou aos israelitas que dedicassem a Ele os seus filhos, e a razão para que o Senhor fizesse isso era que eles pertenciam a Deus em primeiro lugar. Esse pedido, evidentemente, tinha uma conexão com a 10ª praga, nós estudamos a respeito. Não era apenas o primogênito de Israel que pertencia ao Senhor, mas também o primogênito do Egito, que foi reivindicado pelo anjo da morte naquela noite. O Senhor estava dizendo que Ele era tanto Senhor do seu povo, bem como Senhor de todo o Egito. Os filhos primogênitos eram importantes no mundo antigo, como são hoje em algumas culturas, porque significava o centro e o futuro da família. O filho mais velho tinha responsabilidade e privilégios especiais. O ponto destacado aqui, irmãos, era que ao consagrar o primogênito ao Senhor, os pais realmente mostravam que toda a família pertencia a Deus. Era isso que eles estavam fazendo. O primogênito representava toda a família. O mesmo princípio se aplicava, por exemplo, quando os israelitas levassem suas primícias para a festa da colheita. Êxodo 23 trata a respeito disso. Eles ofereciam o primeiro e o melhor dos frutos. Eles faziam isso para mostrar que toda a colheita pertencia a Deus. O princípio aqui é o mesmo. Do mesmo modo, acontecia com o primogênito, de maneira que consagrá-lo ao Senhor era consagrar todos os que viessem depois dele, era consagrar toda a família. Isso nos ajuda, irmãos, a entender por que o Senhor estava tão irado contra os egípcios. Lembre-se que Faraó matou muitos dos filhos de Israel no Nilo. O fato é que Deus estava de maneira justa defendendo o seu direito de ser pai sobre o seu povo. Deus estava julgando os egípcios por causa, certamente, também desse ato. Deus não só nos criou, Deus também nos salvou, e isso nos dá, irmãos, inúmeras razões para dedicar toda a nossa vida, todo o nosso ser ao serviço do Senhor, à glória do Senhor. Como eu tenho insistido, toda a nossa vida deve ser um culto ao Deus que é merecedor de toda a adoração, ao Senhor das nossas vidas. Deus é o nosso Pai legítimo, tanto pela criação, bem como pela redenção. Não nos esqueçamos disso. Guarde isso no mais profundo do seu coração e viva isso. Viva consciente disso. A segunda questão que o texto bíblico coloca aqui, irmãos, diante de mim, diante de você, é quem nos resgatou. Vale lembrar que na época do Êxodo, os israelitas reconheceram a propriedade legítima de Deus ao dedicar seus filhos primogênitos ao Senhor. Mas Deus não queria apenas isso, Deus queria muito mais que isso. Queria que eles se lembrassem de que a sua salvação era para sempre. A salvação não era por um momento, a salvação não estava resumida tão somente ao êxodo, àquele lugar físico, não, em hipótese alguma. O Senhor queria que o seu povo compreendesse além daquilo. Então essa prática, esse ritual, deveria continuar até que chegasse à terra prometida. O texto então nos diz, versículo 11, versículo 13,
no capítulo 13. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, apartarás para mim todo o que abrir a madre, os machos, conclui o versículo 13, os machos serão do Senhor. Os israelitas, eles foram ordenados a dar a sua prole ao Senhor, ao Deus da sua salvação. Mas qual, irmãos, o significado de tudo isso? No caso dos animais, isso significava oferecer o primogênito como um sacrifício ao Senhor. A instrução desse sacrifício nos são dadas lá em Números, de maneira muito clara. Lá o texto lá nos diz: mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra não resgatarás. São santos, e seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Uma exceção entre esses animais era o burro. O burro era um animal de carga. Não era permitido comer a sua carne, nem tampouco oferecê-lo como sacrifício. Deus o considerava cerimonialmente impuro. No entanto, o primogênito do burro ainda pertencia ao Senhor, então ele deveria ser resgatado ou comprado de alguma forma para que ele não morresse. Por ele poderia se oferecer um cordeiro. Isso com relação aos animais e com relação aos filhos. Acredite ou não, irmãos, os filhos estavam na mesma categoria que os burros. Assim que Moisés deu as instruções com relação aos burros, ele imediatamente acrescentou: mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Irmãos, vale a pena refletir por um momento a respeito dessa comparação. Essa comparação não está aqui à toa, não está. Os burros eram animais de cargas, os burros eram impuros. Essa não era uma questão tanto de higiene, mas de princípio espiritual. Deus havia dividido os animais entre limpos e impuros para ensinar ao seu povo a distinguir entre o sagrado e o secular, entre o santo e o profano. Então, ao estabelecer certas coisas como sagradas para o Senhor, os israelitas aprenderiam que também foram separados para o serviço de Deus, para servir ao Senhor. Mas aqui Deus coloca o seu povo na mesma categoria dos burros. Isso mostra, irmãos, que eles eram pecadores que precisavam da salvação. Em uma palavra, eles precisavam ser redimidos. Por mais imundos que fossem os filhos de Israel, por mais imundo que fossem, na verdade eles pertenciam ao Senhor. No entanto, Deus ordenou aos israelitas que redimissem seus filhos, e isso exigia um preço. O texto não especifica qual era o preço. Talvez Deus tenha assumido que o seu povo faria a mesma oferta que eles fariam pelos burros, quando fossem remir os burros. Talvez fossem também um cordeiro. O fato é que aquele filho seria redimido por um substituto, e isso os israelitas deveriam entender o que está por trás dessa teologia. Aquele que haveria de morrer no seu lugar para que o filho não acabasse desnucado, como aconteceria com os burros que não eram resgatados. O Senhor ensinava ao seu povo que a salvação era por substituição. Era isso que o Senhor estava ensinando. Mais uma vez, irmãos, o Êxodo aponta para a cruz do Senhor Jesus Cristo.
De maneira que Tiago, ele nos diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Dizer que Jesus é o nosso Redentor é dizer que ele se fez maldito em nosso lugar, é dizer que ele morreu em nosso lugar. Mas se ele não é nosso Redentor, então morreremos como os burros que tinham o seu pescoço quebrado. É isso que o Senhor está ensinando aos filhos de Israel, quando o Senhor pediu para que eles remissem ou redimissem os seus filhos. Isso nos ajuda, irmãos, a explicar o que Maria e José estavam fazendo quando levaram o seu primogênito ao templo lá em Jerusalém. Eles o levaram ali para apresentar ao Senhor. Lucas 2, versículos 22 e 23 nos diz isso, nos ensina isso. Maria e José eram judeus e, obviamente, eles sabiam o que a lei exigia. Jesus, é verdade, não precisava cumprir. Jesus, é verdade, não precisava ser redimido, melhor dizendo. Mas, é claro, era necessário que ele cumprisse toda a lei, como ele mesmo disse. Então, seus pais mantiveram o rito da redenção. Do começo ao fim, irmãos, desde a manjedoura até a cruz, e depois o túmulo vazio e a ascensão à mão direita de Deus, Jesus foi dedicado a servir a Deus na salvação dos pecadores. Era isso. Aquela história lá do Êxodo apontava para esse momento aqui. Ele é o nosso Redentor. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos do Senhor. Portanto, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Quem o resgatou? Diante de uma redenção tão rica, diante de uma redenção tão maravilhosa, tão gloriosa, uma terceira questão que somos confrontados aqui, irmãos, é então, você não deveria contar essa história para os seus filhos? Você não deveria contar essa história às futuras gerações? O ato de dedicar e redimir um filho certamente deve ter impressionado de maneira poderosa os pais de cada criança, sem dúvida alguma. Aqui estavam eles apenas começando, iniciando uma nova família, né? E uma das primeiras coisas que fariam era consagrar todos ao Senhor. O ritual da redenção ajudou os pais a entender que seus filhos não pertenciam a eles, eles pertenciam ao Senhor. De um jeito semelhante, de um modo semelhante, irmãos, os pais crentes aprendem a mesma lição quando eles apresentam os seus filhos diante do Senhor, diante da igreja, para o batismo. Quando levamos nossos filhos à frente da igreja para serem batizados, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, a nossa total dependência da graça de Deus para a salvação deles. É isso que nós fazemos. E quando eles os recebem, e quando nós recebemos nossos filhos de volta, não é porque essa consagração, não é porque agora nossos filhos pertencem a nós, não é por causa disso. Após essa consagração, não é por causa disso. Nós recebemos de volta porque a nós nos foi confiado criá-los para a glória do Senhor, para o louvor do seu nome. O problema, irmãos, com alguns de nós é que às vezes queremos refazer nossos filhos à nossa imagem. Queremos que nossos filhos desejem aquilo que nós desejamos. Desejamos que os nossos filhos atinjam nossos próprios alvos e esquecemos que eles não existem para o nosso benefício. Esquecemos que eles existem para a glória do Senhor.
Talvez por isso, muitas vezes, nós estamos por demais preocupados em instruir nossos filhos a respeito de qual faculdade eles devem fazer. Gastamos muito tempo com isso. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, é necessário. Mas nós nos esquecemos de dizer, de contar que os nossos filhos, eles vieram, o Senhor nos deu, eles estão sob o nosso cuidado para que, de fato, eles sejam criados para a glória do Senhor. Nós não nos esquecemos disso. Um homem que entendeu isso muito bem foi Abraão. Nós conhecemos a história dele. Na verdade, irmãos, é difícil pensar na redenção de filhos e não pensar no exemplo de Abraão, na história de Abraão. Deus pediu a Abraão que sacrificasse em holocausto o seu único filho, Isaque, a quem o texto diz, a quem ele amava. Abraão então fez o que lhe foi dito, e quando Abraão estava prestes a matá-lo, Deus interveio e lhe ofereceu um substituto. Abraão compreendeu que Isaque era do Senhor, que Isaque não era dele, e por isso estava realmente disposto a oferecê-lo no altar do Senhor. Ao resgatar seus filhos, os pais aprendiam que as crianças são destinadas para Deus, para a glória de Deus. Então, irmãos, eles tinham a responsabilidade, os pais tinham a responsabilidade de explicar esse princípio aos seus filhos. Foi isso que Deus disse a Moisés. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Irmãos, uma das razões pelas quais Deus nos deu ao seu povo tantas maneiras de comemorar o êxodo, de festejar o êxodo, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a consagração do primogênito e outros momentos, era para que eles tivessem muitas oportunidades para contar aos seus filhos os fatos da salvação, a teologia da salvação. Eles deveriam contar essa história. E quando eu penso nisso, irmãos, eu vejo que talvez nós falhamos. Exatamente aqui nós falhamos. Creio que muitos dos nossos filhos não estão servindo ao Senhor, estão longe do Senhor, porque nós falhamos precisamente aqui, de contar a Ele quem nós éramos e aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que o Senhor fez por você. Contar aos nossos filhos que nós somos redimidos, que nós éramos malditos do Senhor e que o Senhor nos fez santos, o Senhor nos fez benditos. Nós deveríamos contar aos nossos filhos com maior ênfase, com muito maior vigor, o significado da ceia, por exemplo, o significado do batismo. Irmãos, essa confissão de fé certamente faria muito bem aos nossos filhos. Devemos pensar a respeito. A redenção dos filhos apontava para a grande libertação do povo de Deus, enquanto que os egípcios pagaram pela morte dos seus filhos. E por que os egípcios pagaram pela morte dos seus filhos? Porque os egípcios não tinham um redentor. Exatamente por isso. O rito da redenção, irmãos, era um sinal de que tinham sido salvos pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus. Isso mostrava que alguém havia pago um preço pelos seus pecados. Isso mostrava que naquelas casas onde o anjo da morte não entrou, um sacrifício já tinha sido feito naquele lugar. Então eles deveriam deixar evidente que eles não pertenciam a seus pais, nem a si mesmo, mas que os filhos pertenciam a Deus. Essa foi a razão porque Deus deu tantas maneiras de comemorar o êxodo. Se o filho entendesse isso certamente iria moldar toda a sua vida, toda a sua existência.
Essa história levaria seus filhos e os filhos dos seus filhos a compreenderem que eles nasceram com um propósito de vida, que alguém pagara o preço pelos seus pecados e agora eles pertenciam a Deus. Entende, irmãos, o que está por trás de todo esse fato aqui descrito, de todo esse ritual aqui? Irmãos, hoje há muitas crianças que passam suas vidas lutando para se libertar de seus pais. Como crianças, há muitos adultos, crentes adultos, que estão determinados a não serem controlados, a não desejarem viver segundo a vontade do Senhor, mas segundo a sua maneira, conforme os seus desejos. Nós não fomos feitos para o nosso próprio prazer, nós fomos feitos para o prazer de Deus. E é verdade, nós não encontraremos verdadeira satisfação, verdadeiro sentido às nossas vidas, até que dediquemos ao Senhor nossas vidas, até que dediquemos ao Senhor tudo aquilo que somos, tudo que temos ao Senhor. Devemos pensar sobre isso, porque isso é extremamente sério. Os tempos não mudaram, irmãos. O Senhor deseja do seu povo aquilo que ele desejava no Antigo Testamento: fidelidade a Ele, santidade a Ele. Quando olhamos hoje para dentro de nossos lares, como disse, talvez tenha faltado ou esteja faltando contar essa história com todas as letras aos nossos filhos. Talvez esteja faltando viver essas verdades com maior intensidade, de maneira que os nossos filhos vejam aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Porque quando se trata de decidir como devemos viver, saber quem somos faz toda a diferença. O que era verdadeiro para os filhos de Israel é verdadeiro para todos os crentes ainda hoje. A redenção exige sempre o pagamento de um resgate e fomos resgatados pelo melhor dos preços. De maneira que Pedro nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A redenção, irmãos, estava intimamente ligada à consagração. Uma implicação dessa redenção de alto preço é que não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos resgatados, nós temos um dono. Agora, irmãos, pertencemos ao Senhor. Tudo que somos e temos pertence a Ele. Nosso tempo, nossos recursos, nosso dinheiro, nosso corpo, nossos talentos, tudo pertence ao Senhor. Atente a essas verdades. Atente àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Tudo é dele. A rendição foi muito dispendiosa, foi um preço, o Senhor pagou um preço grandioso por nossa redenção. Foi caro para Deus e de certa forma também é caro para cada um de nós, porque exige tudo o que temos, tudo o que somos, devemos dedicar ao Senhor. No entanto, irmãos, essa redenção é a fonte de toda a nossa segurança, é a base de toda a nossa esperança. É maravilhoso compreender essas verdades e viver essas verdades. Saber que fomos redimidos para o louvor, para a glória do seu nome. Isso, de fato, é a maior alegria que o ser humano pode desfrutar já nesta vida, sem dúvida alguma. Não há nada mais glorioso, não há nada mais precioso nesse mundo, mais valioso do que a redenção de Deus. Creia nisso e viva isso. Portanto, finalizando então nosso estudo, vou contar uma história que trata bem a respeito daquilo que o Senhor fez por mim, daquilo que o Senhor fez por você.
Conta-se uma história real, né, de uma moça que se ajuntou com um homem desconhecido, né? Não se sabia muitas coisas a respeito dele, né? Eles tiveram 3 filhos, mas aquele homem logo abandonou a sua esposa e ela passou a viver uma vida desgraçada. Ela e seus 3 filhos viviam num trailer abandonado, dependendo da ajuda da família, da ajuda dos poucos amigos que ela tinha. Então, certo dia, ela recebeu uma carta pedindo informação sobre a conexão deles, daquela família, com aquele homem que a havia abandonado. Conta-se que, após ter dado essas informações, eles são informados que são descendentes da casa de Stuart, uma antiga família real da Escócia, e que, portanto, eles eram legítimos herdeiros do trono. A carta fechava esse assunto com as seguintes palavras ao filho primogênito: Sua Alteza Real. Irmãos, deve ser maravilhoso pertencer à realeza. Devemos saber disso porque também recebemos uma carta de um lugar distante, assegurando-nos de que, em virtude da nossa redenção em Cristo Jesus, nós pertencemos à casa real de Deus. Fazemos parte da família eterna de Deus. Estamos em seus pensamentos todos os dias e Ele trabalha a cada instante, a cada momento, para nos restaurar do nosso triste exílio. E Ele faz isso para a glória do Seu nome. Ele faz isso para nos dar o direito, pela graça de Deus, de sermos seus filhos, para desfrutarmos com Ele de toda a eternidade. Nós recebemos também essa carta e devemos nos alegrar extremamente por isso. Um dia, irmãos, veremos tudo isso acontecer e estaremos por toda a eternidade na Sua presença, face a face, com Deus que nos resgatou, o nosso Redentor. Que possamos viver essas verdades, que possamos ter essas verdades bem diante dos nossos olhos. Não se esqueça disso. Você foi resgatado pelo Senhor e você será apresentado naquele dia diante do Senhor para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus supremo sobre todas as coisas. Te agradecemos porque o Senhor nos redimiu, e como redimidos do Senhor, sabemos, Deus dos céus, que o nosso lar é a glória eterna. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Te louvamos, te exaltamos por tão grande salvação. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, até que aquele dia não chegue, de maneira que nós possamos viver a cada momento, no presente século, para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, então, o abençoe, que na próxima quarta-feira daremos sequência a esse texto da Palavra de Deus. Até lá. Grande abraço.